Então, hoje a aula vai ser sobre os 10 mandamentos. Mas antes, para a gente entender o que são os 10 mandamentos, a gente tem que dar uns passos atrás, entendendo o que é pecado, o que são os mandamentos, quais são os tipos de pecado e tudo mais, para a gente compreender tudinho, beleza? Não vai dar para falar todos os 10 mandamentos aqui nessa aula, porque são 10, né? 10 é muita coisa, mas a gente vai falar o máximo que conseguir, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que é pecado? Quem sabe o que é pecado? Peraí. Eu vou deixar outros falarem. O que vocês sabem? Vocês sabem o que é pecado? O meu irmão com meu pai, na aula passada, falaram o que é pecado. Foi isso, né? Foi isso. O que é? Vocês lembram? Pode falar, Pedro. Uma distorção do bem, uma ofensa a Deus. É uma ofensa a Deus, alguma coisa que é fora do bem, fora dos planos de Deus, certo? Exatamente. Então vamos lá. O pecado... Enfim, tudo bem. Não, pelo jeito o slide não quer ajudar, vai ficar sem o slide, beleza? Então vamos lá. O que é o pecado? O pecado, ele é uma falta contra a razão, contra a liberdade e contra a consciência, tá? Ele é uma coisa que opõe a natureza humana. Então nós temos uma natureza, Deus criou a gente de um jeito, e o pecado é essa distorção da natureza. É uma desobediência a Deus, certo? É um desrespeito a Deus. É quando você deixa de amar a Deus sobre todas as coisas ou deixa de amar o próximo como a si mesmo. Isso é o pecado. O pecado é uma coisa que aprisiona a gente. O pecado é uma corrente pra gente. Então, eu vou dar um exemplo. É como se fosse uma cordinha, um fiozinho, um barbante. Se eu pegar um barbante e enrolar nas suas mãos, dá pra, uma vez, se eu enrolar uma vez, dá pra arrebentar o barbante? Dá, todo mundo consegue, é muito fácil. Mas e se eu for enrolando várias vezes, 2, 3, 4, 5, até formar uma cordona? Dá pra estourar? Fica mais difícil. E se eu for enrolando mais? Fica mais difícil ainda. Então o pecado é um vício, o pecado é alguma coisa que vai aprisionar, que vai acorrentar a gente longe de Deus, certo? Vamos lá, tem diferença entre pecados mais graves, chamados pecados mortais, e os pecados mais leves, chamados pecados veniais, certo? Para um pecado ser mortal, ele precisa de 3 coisas. Quais são esses 3 pilares? Vocês lembram? Aguenta, segura. Vocês lembram que tem os pecados mortais, são aqueles mais pesados, e os veniais são aqueles mais leves, certo? Para um pecado ser considerado mortal, ele precisa de ter 3 coisas. Ele precisa ir contra os mandamentos, consciência do pecado e liberdade. Então, vontade, liberdade. Então, o que significa isso? Significa que, para um pecado ser considerado pecado grave, pecado que te leva para o inferno, você precisa pecar contra os 10 mandamentos. Ó, isso quem tiver caderninho pode anotar. Pecar contra os 10 mandamentos, ou seja, matéria grave. Segundo, consciência, que é você saber que aquilo é ruim, porque não adianta nada. Deus não vai te condenar por uma coisa que você não sabe que é ruim. E liberdade, ou vontade de fazer aquilo. Ninguém pode te obrigar. Você tem que, de própria vontade, espontânea, você tem que querer pecar. Senão deixa de ser um pecado mortal. Se não tiver um desses 3 pilares, vira um pecado venial, certo? Então, ou porque você não sabe que é um pecado, ou porque alguém te obrigou, ou porque não é contra os 10 mandamentos. Certo até aqui? Deu para entender? Sim ou não? Tem uma frase de Coríntios, que isso também eu acho que é legal vocês anotarem, uma coisa muito boa. É uma frase de São Paulo a Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, se eu não me engano, que fala assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que significa essa frase? Significa que você é livre, você tem a liberdade, você tem o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, certo? Todo mundo tem aqui liberdade, certo? Boa. Só que nem tudo convém, ou seja, nem tudo é preciso, nem tudo é necessário. Será mesmo que a gente precisa fazer tal coisa? Então, é uma frase para vocês pensarem. Por que os mandamentos, eles existem? Não é uma proibição. Não é porque Deus ele tá aqui para brigar. Ó, não pode isso, não pode aquilo outro, todo mundo vai pro inferno. Não é isso que Deus quer fazer. Deus, ele dá os mandamentos como um guia. A gente tem que enxergar não como uma proibição, mas como uma libertação. Por quê?
é com os mandamentos que a gente vai ver qual que é o caminho certo, que a gente vai se guiando, beleza? Então, quem vê os mandamentos como proibição, como coisa retrógrada, como coisa horrível, tenta mudar de pensamento, porque isso é muito comum. Muitos católicos de caminhada veem os mandamentos como uma coisa ruim, como uma coisa, Deus não deixa fazer nada. Mas na verdade não, na verdade é assim, Deus ele te ama tanto que ele tá te deixando o gabarito de como você tem que agir para chegar no céu, o gabarito de o que você tem que seguir. Então o mandamento ele é uma coisa boa. E para que servem esses mandamentos? Esses mandamentos, eles são uma aliança entre Deus e a nossa natureza humana. É uma aliança tão forte que todos nós nascemos com os 10 mandamentos inscritos no coração. Vocês lembram da história dos 10 mandamentos? Estava Moisés lá com o povo e tudo mais. Moisés subiu no monte, subiu numa montanha. E Deus escreveu os 10 mandamentos, entregou as tábuas para Moisés. E Moisés desceu da montanha depois de 40 dias, depois de um período lá, e viu o povo adorando um bezerro de ouro. Vocês lembram disso? Quem já ouviu essa história? Levanta a mão. O bezerro de ouro. Bem, boa. Enfim, o povo de Israel, eles tinham acabado de ser libertos do Egito por Deus. Só que eles começaram a duvidar. Por quê? Porque Moisés está demorando muito. Deus está demorando muito para agir. Deus está demorando muito para dar um sinal. Então eles começaram a adorar, enquanto Moisés, né, que era o chefe, né, da época, que era o escolhido de Deus, estava conversando com Deus, estava rezando, o povo começou a adorar um bezerro de ouro, começou a fazer ídolos, começou a trocar Deus por outras coisas. E aí Moisés, ele chega com os 10 mandamentos, ele fica bravão, não sei o quê, e quebra as tábuas, né? Mas enfim, essas tábuas, os 10 mandamentos, a gente, beleza, Deus escreveu lá, tudo mais, Moisés trouxe, mas a gente não precisaria daquilo. Por quê? Porque já está no nosso coração. Não me entenda errado, eu não falei que a gente não precisa seguir os 10 mandamentos. Eu estou só exemplificando por quê? Porque nós já temos no coração esses 10 mandamentos. Todo mundo nasce sabendo que é errado matar. Não precisa ter nenhuma regra falando que é errado matar. Todo mundo nasce sabendo que é errado roubar. Não precisa ter nada, nenhuma lei, nada. Esses 10 mandamentos já estão inscritos no nosso coração. E por isso que é uma aliança entre Deus e os homens. Por isso que é uma aliança forte, uma junção entre a vontade de Deus e a nossa. Tem uma frase. Alguém já ouviu a o episódio do jovem rico? Que estava lá Jesus, para quem nunca ouviu. Jesus estava lá com seus apóstolos, estava pregando e tudo mais. Aí chegou um jovem, da idade de vocês, muito rico mesmo. E aí ele chegou para Jesus e falou assim: Jesus, o que eu faço para conseguir chegar no paraíso? O que eu faço para ter a vida eterna? Aí Jesus fala: observa os meus mandamentos, cumpre a minha lei, cumpre o que está lá, faz o que eu te pedi, faz os 10 mandamentos. Então por isso que é tão importante, por quê? Porque Jesus pediu, não é só um negócio que veio um Moisés lá, um cara barbudo, falou pra gente fazer, não. Foi Jesus que falou, observa os meus mandamentos. E outra passagem vai falar assim, aquele que me ama, respeita os meus mandamentos. Então, a gente está falando sobre mandamentos nessa aula. A gente vai começar a introduzir para vocês. Aquele que ama, obedece, certo? E é até bom. Hoje, Dia das Mães. Vocês amam as mães de vocês? Sim ou não? Vocês obedecem elas? Sim ou não? Não precisa responder. Vocês obedecem? E não é para vocês não, é pra gente, pra todo mundo que tá aqui. A gente só ama alguém de verdade se a gente obedece. É a mesma coisa com Deus, a mesma coisa com Jesus. A gente está obedecendo a Jesus? É assim que a gente prova o nosso amor por Ele. E como que a gente obedece? Através dos mandamentos. Certo? Bom, temos 10 mandamentos. Os slides depois a gente vai mandar no grupo para vocês, ou enfim, os 10 mandamentos, porque é bom vocês terem o apoio visual para ir decorando mais rápido. Mas eu vou falar aqui para vocês, tá? Se vocês conseguirem anotar também é bom. Primeiro mandamento. Quem sabe pode ajudar a falar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento. Não tomar o santo nome de Deus. Não.
Terceiro, guardar domingos e honrar pai. Não matar. Bom, aqui não tem que falar tudo, né? Não matar. Não pecar contra castidade. Não roubar ou furtar. Não levantar falso testemunho, que é não mentir. Não cobiçar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Esses são os 10 mandamentos. A gente vai falar de alguns para vocês aqui hoje. Reparem que os 3 primeiros é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão e guardar domingos e festas, que é basicamente ir à missa, tá? Esses 3 mandamentos são referentes a Deus. Então Deus é o centro desses 3 mandamentos. E por isso que eles estão em primeiro lugar, porque eles são os mais importantes. Certo? Agora, os outros mandamentos, que é honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar e não mentir, enfim, tem os outros também, mas esses são mandamentos referentes ao próximo, ao outro, certo? Porque você mata o próximo, você não pode matar Deus. Você rouba o próximo, não a Deus. Enfim, é com o outro. Então, por isso que eles vêm depois, porque eles são os menos importantes, obviamente, porque estão depois de Deus. É mais grave você pecar contra Deus do que você pecar contra o próximo. Só que a gente precisa entender que você pecando contra o próximo, você também está desagradando a Deus. Tá? Então vamos lá. Esses mandamentos são divididos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os 3 primeiros, como são referentes a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. E os outros 7, amar o próximo como a ti mesmo. Por isso que Jesus, ele vai falar assim, os 2 mandamentos principais é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque você, amando a Deus e o próximo, você já cumpre os outros 10 mandamentos. Entendeu? Boa. Posso passar? Alguma dúvida? Não. Então vamos passar de tema aqui. Pode entrar. Então vamos lá. A gente vai começar a amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento, ele existe como todos os outros desde o Antigo Testamento, viu, gente? Então a gente lembra lá que Deus deu para Moisés as tábuas da lei e passou esses mandamentos para Moisés. E a gente tem o Shema Israel. O que é o Shema Israel? Nossa, Débora, você me trouxe aqui num domingo de manhã chovendo para falar hebraico? Ô, mulher, fala português. O que é o Shema Israel? É o escuta, ouve Israel, né? Escuta Israel, o Senhor é o único Deus. Então, a gente tem que pensar que naquela época, lá no Antigo Testamento, aquele povo acreditava em muitos deuses, eles eram politeístas. E aí, quando Deus se revela na sarça ardente, naquele arbusto que pega fogo e não queima, lembra dessa história que o Pedro contou? Naquele arbusto, naquela sarça ardente, Deus se revela, a voz de Deus chama Moisés, e aí ele fala, eu sou aquele que sou, né? Moisés pergunta, qual é o seu nome, Senhor? E ele fala, eu sou o Deus, eu sou. E lá começa essa revelação de que existe somente um Deus. Imagina, né? Deve ter sido uma revolução para a época. Eles acreditavam em vários deuses e Deus, o verdadeiro Deus, criador de todas as coisas, desce, né, aqui na nossa miséria e começa a se revelar. Esse mandamento, então, ele fala o seguinte: Deus tem que estar sobre todas as coisas na nossa vida, até sobre as coisas que são boas. Muitas vezes a gente pensa assim: Deus tem que estar sobre todas as coisas, tem que estar acima do dinheiro, tem que estar acima dos bens materiais, tem que estar acima do poder deste mundo. Mas também Deus tem que estar acima da nossa família. Deus tem que estar acima do meu marido, dos meus filhos. O que é mais importante para mim nesse mundo? Pensa aí para você. O que é mais importante do que tudo? Ah, é muito importante meus amigos, é muito importante minha família. São coisas boas. Só que Deus tem que estar acima até disso. Então, até de coisas que são boas, né? Às vezes o meu trabalho, meus estudos, a minha família, os meus amigos. Deus ainda assim tem que estar acima de tudo isso. Existe uma ordem, existe uma hierarquia.
Deus acima e as outras coisas vêm depois. Até Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, muitas vezes a gente tá perdido, assim, não sabe muito bem o que fazer, o que priorizar, o que é mais importante hoje, né? Às vezes parece que vem uma avalanche de coisa para fazer, né? O pessoal tá falando, nossa, eu trabalhei, tá puxado, tá pesada a minha rotina, a minha vida. O que eu faço? Põe Deus em primeiro lugar e você vai ver que depois as coisas vão se ajeitando. Ai, nossa, mas eu não tenho tempo, eu tenho que dar atenção em casa, eu namoro, ou eu estudo, eu trabalho. Põe Deus primeiro e tudo vai vir por acréscimo. Esse mandamento, gente, ele traz pra gente essa ordem, né? Esse convite para que a gente acolha e adore ao Deus verdadeiro com o seu amor. Porque é o amor de Deus que vai nos orientar, é o amor de Deus que vai nos libertar. Então Deus tá dando isso pra gente de graça, a gente tem que acolher. Esse mandamento não é porque assim, ai, Deus é mau, então você tem que nem um robozinho, obedecer a ele e amar ele. Não. Na verdade, é um convite para que a gente responda com o coração aberto, responda com a nossa vida todo esse amor que ele já está nos derramando para nós. A palavra de Deus diz, Deus nos amou primeiro. Às vezes a gente acha, nossa, eu amo a Deus, né? Nossa, que legal. Não, saiba que Deus chamou primeiro. Ele que te chamou, que te escolheu. Então, se você está aqui, é porque ele te chamou. Então, esse mandamento, na verdade, é para a gente responder a esse amor. Existe no nosso coração uma vocação, um chamado, que é um chamado de Deus para que a gente seja dele. O mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ele se revela de algumas formas. Nós devemos adorar a Deus, nós devemos orar a Deus, e nós somos chamados, convidados a fazer sacrifícios a Deus, dar provas de amor a Deus. O que é adorar? A palavra adorar, no mundo de hoje, a gente acaba falando, ai, amiga, te adoro, amigo. Então a gente perde um pouco o sentido próprio da palavra. O que é adorar? Adorar é você reconhecer que você é uma criatura, que é pequeno, e que Deus é grande, que Deus é criador, que ele é a origem de tudo. Isso é adorar. E nesse lugar de adoração só cabe Deus. Sim ou não? Não cabe nenhuma outra coisa, que é o que a gente estava falando. Mesmo as coisas boas. Mesmo as coisas da igreja, as coisas, por exemplo, Nossa Senhora. A gente ama Nossa Senhora, a gente venera a Nossa Senhora, a gente tem muito respeito e amor por ela. Mas a gente adora a Nossa Senhora? Não. A gente adora os santos? Não. Por quê? Porque o lugar da adoração só cabe a Deus. Segundo ponto, oração, orar, rezar, é ter a intimidade com Deus, é ter uma amizade com Ele, é ter um diálogo, é ler a palavra dele. Às vezes a gente fala, Deus não fala comigo. Poxa, mas quantas vezes por dia, ou quantas vezes na minha semana, eu paro para ouvir a palavra dele? Ou para ler a palavra dele? Deus fala com a gente através de sua palavra também. Através de outras formas, mas através da palavra. E aí a gente não lê e fala, poxa, Deus nem fala comigo. Deus não fala comigo, não ouço a palavra dele. Você também não procura. A gente também não procura. E a gente também tem que rezar a ele, orar, falar com ele a todo instante, principalmente reservar um momento do dia para falar com ele, como um amigo mesmo. Falar, Senhor, eu tô com um problema, eu preciso de uma coisa, ou eu te agradeço, né? E o sacrifício, o que é o sacrifício? É a gente doar algo que nos é importante. Então, muitas vezes, pra gente, é um sacrifício estar aqui num domingo de manhã. Você tá doando, o que você tá doando para Deus hoje, estando aqui? O seu tempo, o seu sono, o seu descanso, você podia estar fazendo N outras coisas. Não só coisas ruins, coisas boas, mas você está fazendo um sacrifício de amor. E Deus vê isso, gente. Deus não é indiferente ao sacrifício que a gente faz. Às vezes a gente fala, vou ficar sem comer chocolate na quaresma, por exemplo, ou vou ficar sem mexer tanto no celular, no Instagram,
como um sacrifício para Deus. Deus vê tudo isso, ele se agrada de todas as vezes em que a gente abre mão de alguma coisa que a gente queria fazer por ele, ou do sacrifício que a gente faz pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos amigos. Fala um pouquinho desse aqui, dessa parte aqui. Outro jeito de amar a Deus é através das três virtudes teologais. Vocês sabem quais são as três virtudes teologais? É a fé, a esperança e a caridade, que tem a ver com a obediência. Que para você obedecer, você precisa amar. Então, a fé, a esperança e a caridade, certo? Essas três são virtudes que vêm de Deus, por isso são teologais. Teo significa Deus. Então, teologais vêm de Deus. Deus nos dá essas virtudes. Deus é que derrama essas graças sobre nós para que a gente possa ter a chance de praticar essas virtudes, que é a fé, a esperança e a caridade. E através dessas três virtudes, a gente ama a Deus, a gente adora a Deus, a gente ama sobre todas as coisas. Só que, se por um lado, com as virtudes, a gente cumpre o primeiro mandamento, sem essas virtudes, a gente descumpre, a gente peca contra o primeiro mandamento. Então, se nós não temos a fé, se a gente não acredita em Deus, se a gente não testemunha a Deus, a gente peca pela incredulidade, que é simplesmente você não acreditar, você negligenciar, você não tá nem aí para a verdadeira fonte de vida, para a verdade, para a luz, para a alegria. Quando você tem falta de fé, quando você é incrédulo, você peca contra o primeiro mandamento. Por quê? Porque você não acredita completamente naquilo. Você não acredita completamente em Deus. Então, daí que vem as heresias, daí que vem os cismas, todos os erros aí, né, que criam, que separam da igreja, todas as coisas que vão contra os dogmas, contra as verdades reveladas de fé. Além de pecar contra o primeiro mandamento pela fé, podemos pecar por falta de esperança, que é a esperança é você esperar, é você aguardar, é você querer e buscar essas promessas de Deus. Então, a ressurreição, a vida eterna, o perdão dos pecados, a salvação que vem da cruz, enfim, tudo mais. Quando você não tem esperança, pode acontecer duas coisas. Ou você se desespera, né? Quando você não tem esperança, você fala, tô perdido, não tem mais salvação para mim, eu sou pecador, Deus não vai me perdoar. E isso aconteceu com Judas, lembra? Quando Judas traiu Jesus, ele acreditou que Jesus podia perdoar ele? Acreditou que Deus podia perdoar ele? Não, ele foi lá e se enforcou. Por quê? Porque ele se desesperou. Então o desespero é uma forma de você não amar a Deus. Mas também tem um extremo da falta de esperança, que é o desespero. Mas tem um outro, que é você achar que tá tudo bem, achar que chama presunção. Ah, eu não preciso ter esperança porque eu vou ser salvo de qualquer jeito. Ou pelas minhas próprias forças, eu sou bom, eu sou mais eu sou o cara, então não preciso de Deus para me salvar. Ou, eu não preciso me converter para me salvar, Deus vai me salvar de qualquer jeito. Então isso chama presunção. Então, ou pelo desespero ou pela presunção, a gente também peca contra o primeiro mandamento. Falamos da falta de fé, da falta de esperança. Agora falta sobrou a falta de caridade. O que seria a falta de caridade? É você ter indiferença com Deus. É você não ligar para o que ele está falando. Você ser ingrato com ele. Você ter tibieza, que é você tá frio na fé, você tá meio assim, não quero ir para missa, não quero rezar, não quero fazer assim, não sei o quê. A preguiça, o ódio, enfim, tudo isso é falta de amor com Deus, é falta da caridade, da virtude teologal da caridade. Então, pela fé, esperança e caridade, a gente peca contra o primeiro mandamento. Vocês entenderam? Outra maneira da gente pecar contra o primeiro mandamento, que é muito importante, isso já começa a ficar um pouco mais polêmico, vamos dizer, porque o mundo de hoje normalizou muito isso. São as superstições, as idolatrias, as magias, adivinhações. Tudo isso são maneiras de você provocar a Deus. É maneira de você tirar Deus do poder e colocar outra coisa. Certo? Então, se alguém pratica isso, se alguém conhece alguém que faz isso, não se preocupem, porque
lembra que precisa de consciência para um pecado ser grave? Então, quem não sabia que isso era errado, fica tranquilo porque não sabia. Mas, enfim, a gente vai falar um pouco aqui das superstições que muita gente acredita e que acaba também desrespeitando o primeiro mandamento. E se desrespeita o primeiro, que é o mais importante de todos, é um dos piores pecados, certo? Então vamos lá. Superstições. Que tipo de superstições temos? Olho grego, Que superstições vocês conhecem? Já ouviram falar? signos, Signo, horóscopo, chinelo virado. O que mais? Vamos falando. Apanhador de sonhos, lemão, limão, cartomante, tarô, essas coisas. leia borra de café, Os cristais, vidente. O que mais? O pessoal do fundão, vocês conhecem superstições? não passar debaixo da escada. Gato Vocês preto. passam embaixo da escada? Ai, melhor. Na dúvida, né? Melhor não. Trevo de 4 folhas. Gente, por que as superstições são contra o primeiro mandamento? Alguém imagina? É porque a gente é chato que tá aqui para dar uma lista do que pode e o que não pode? Colocamos no lugar de Deus, né? Poder algo. Quando eu acredito nessa superstição, eu acho que isso, essa coisa, esse objeto ou essa ação Prática. tem mais poder do que Do que Deus. Você está confiando a sua vida, a sua sorte, seu azar. Você está confiando tudo que você tem a um objeto, a um cristalzinho, a um signo nas estrelas que está muito além de você e que não tem nada a ver. Outra coisa, no ano novo, muita gente faz isso. Ah, isso daí é muito legal. Isso daí Tem gente fica pulando que o não vai pra praia no ano novo fica deprimido. Por quê? Branco também. Porque bicho de branco. eu tenho que me vestir de branco, não como um símbolo, por exemplo, no batismo a gente se veste de branco por quê? Ou no casamento, como um símbolo da pureza, né? Mas aí, no ano novo, a pessoa se veste de branco para que traga paz, ou põe a calcinha rosa para trazer amor, calcinha amarela para trazer dinheiro, não tem esses papos aí? Então, aí a pessoa pula 7 ondinhas, por quê? Ah, para ter, sei lá, prosperidade, paz, alegria. Gente, quem guia a nossa vida é Deus. Se eu ponho a minha fé nessas coisas, nessas práticas, nesses objetos, eu não estou amando Deus sobre todas as coisas. E o brasileiro é um povo muito supersticioso, assim. Muitas coisas a gente recebe até sem entender direito, sai repetindo. Simpatia, não sei se hoje se faz muita simpatia. Quando eu era nova, tinha muito assim, era simpatia para isso, simpatia para passar de ano, simpatia para arrumar namorado, simpatia para aquilo. Então, assim, essas coisas a gente tem que purificar, buscar o conhecimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para a gente ou para o padre. Ó, padre, eu uso tal coisa, eu uso uma pulseira, não sei o que lá, com nó. A gente nem sabia. O pessoal de quinta falou, ai tia, eu tenho uma pulseira dos 7 nós, dos 7 pedidos. Eu falava, gente, o que é isso? Eu nem sabia. Aí falei, ó, dá uma olhada, vamos ver com o padre, que talvez isso tá tirando um pouco assim a nossa fé no Deus verdadeiro e pondo a fé na pulseirinha das 7 nós, entendeu? Jesus, um embasamento bíblico aqui, né? Só para vocês não acharem que é coisa da nossa cabeça. Jesus, né, ele fala, vocês têm que ser como os pássaros, né? Que tem que ser livres e não se preocupar com as coisas. Então por que a gente vai se preocupar com a nossa sorte, se tá aqui, se tá ali, se tá no objeto, se Deus vai cuidar da gente? Deus, ele vai prover, Deus vai cuidar. A gente não precisa de um cristal para isso, ele não precisa de, enfim, de pulseira da sorte, de número da sorte, essas coisas. Então, isso realmente são coisas que nós fazemos muito. Tem coisas que você nem sabe que é superstição, mas quando você vai ver, superstição. Então, é pra gente ir purificando o nosso pensamento, nosso coração, nossa alma, para se voltar mais para Deus. A mesma coisa com músicas que falam do demônio, músicas que falam mal de Deus, mal da igreja, ou filmes também. Enfim, roupas, o texto, o que você está vestindo, enfim, a maneira de você pensar, de você falar, tudo isso vai interferir. Por quê? Porque pode realmente, não ser o mais grave dos pecados. Por exemplo, teve uma
uma experiência muito legal, que é assim, eu gosto de mitologia. Eu gosto de mitologia grega. Eu gosto de estudar a mitologia grega. Eu acho a história daorinha. Mas é por isso que eu vou trocar o Deus verdadeiro pelos Zeus? Não. Mas assim, será que convém isso daí? É o que eu falei no começo da aula, lembra? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Certo? Nem tudo é preciso, nem tudo é necessário. Será mesmo que precisa fazer isso? Eu gosto de mitologia, mas eu como um católico, convém? Essa é a pergunta. Por exemplo, convém eu usar uma cruz no peito e acreditar em signo? Tem sentido? Tem necessidade disso? Então são perguntas que a gente precisa ir se fazendo. Tem sentido eu usar uma cruz no peito, eu ir pra missa todos os dias, mas ver um filme ruim, eu escutar uma música de uma banda, sei lá, satanista? Tem sentido isso? Qual que vai ser o meu testemunho? Não é nem pra mim, mas para as outras pessoas. Como é que as outras pessoas vão me enxergar? Como é que as outras pessoas vão me ver? Ah, ele é um católico mais ou menos, porque ele fala uma coisa, mas faz outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, além da superstição, idolatria. Você exaltar alguma coisa, deixar acima de Deus, né? Você criar um ídolo. Seja, no caso do Antigo Testamento, foi o bezerro de ouro. Mas hoje em dia, tem gente que exalta o dinheiro acima de Deus. As suas casas, as suas posses. Tem gente que exalta o trabalho. Tem gente que trabalha e não consegue vir para a missa. Não conseguir uma coisa, não querer a outra. E mesmo se você não conseguir, você não consegue arranjar 1 hora e meia por semana para Deus, que é seu Criador. Então a gente tem que saber dosar, a gente tem que saber. As coisas do mundo são importantes, que nem minha mãe disse? São. Tem coisas importantes. Família é importante. Mas você não pode deixar isso acima de Deus. Senão você está idolatrando a sua família. E o ídolo é errado. E a gente usa muito essas palavras por uma coisa boa, mas é errado. Que, enfim, nem estava no script, mas eu acho bom falar. Nossa, Neymar é o meu ídolo. Nossa, o Luan Santana, nossa, ele é o meu ídolo. Você está literalmente falando que você está adorando ele, falando, enfim, que ele está acima de Deus. Pode realmente não ser, pode ser um vício de linguagem. E minha mãe falou, eu adoro você, eu adoro chocolate. É um vício, é um erro que a gente tem. Mas a gente tá, enfim, tá tão normal. O que eu quero chegar com isso? A gente tá normalizando tanto você idolatrar, você adorar outras coisas, que tá ficando como se fosse normal, entendeu? Então, outra coisa, você participar de outras religiões. Isso daí, não preciso nem falar por quê, né? Você não está amando a Deus. Porque se você tá com um pé na igreja e com um pé na macumba, com um pé na umbanda, com um pé no, enfim, qualquer outra religião, espiritismo, você não está amando a Deus. Você está literalmente trocando Deus por qualquer outra religião. E É uma coisa é liberdade religiosa, certo? Deus nos fez livres, nós somos livres para participar da religião que quiser, certo? Só que por uma questão de coerência, quando a gente é católico, quando a gente está se aprofundando cada vez mais, a gente decide, sou católico, vou receber a primeira comunhão, vou receber o batismo, vou receber a crisma, então sou católico, vou ser coerente com o que o catolicismo me pede. além disso, eu tenho que falar a verdade por mais que doa. Eu conheço gente que também não é católico, mas enfim, se a pessoa está em outra religião, ela também está deixando de amar a Deus sobre todas as coisas. Se ela está, enfim, nessas religiões afro, né, macumba, enfim, satanismo, espiritismo, tudo mais, ela está deixando de amar a Deus sobre todas as coisas. É uma verdade, é doloroso, mas a gente tem que falar a verdade, né? Que mais? Que mais é superstição? Que mais? Magia, adivinhação, que é essas coisas da cartomante, tarô, enfim, tudo mais. Vamos lá. Tentar a Deus. Isso é um negócio que o pessoal faz muito, né? Isso é um negócio que, Deus, se você existe, me dá uma prova, me dá um sinal. Se você existe, me faça tal coisa que aí eu vou na missa todos os domingos. Se o Senhor existe, Deus, me conceda esse milagre que eu vou rezar o terço todos os dias. Isso está errado, tá? Isso está errado. Por quê? Porque você está limitando o poder de Deus.
Ué, como assim você está limitando o poder de Deus? Pensa comigo. Se você está falando, Deus, se você existe, faça isso daqui, quer dizer que você está obrigando a Deus a fazer aquilo. Senão ele não existe? É isso? Você está impondo limites a Deus? Você está se achando superior a Deus para botar uma cláusula nele? Não é assim que funciona. Simonia, né? Vender indulgências, vender bênção, vender, enfim, coisas de Deus. Isso daí tá errado também. O que mais tá errado? Então, os sacrilégios, né? O que é o sacrilégio? O sacrilégio é um desrespeito proposital, intencional às coisas de Deus, aos sacramentos. Então, por exemplo, uma pessoa que não está preparada para receber a comunhão. A pessoa não fez a primeira comunhão, ela está em pecado grave, ela está em pecado mortal, ela vai lá e comunga. Isso aí está errado, isso aí é um sacrilégio, principalmente se ela sabe, né, que ela está profanando, ela sabe que ela não poderia comungar, ela vai lá e comunga. Ou que a gente vê aí na mídia agora, as pessoas invadindo igrejas, a gente teve no Chile recentemente, em vários países, quebrando imagens santas, arrombando o sacrário, roubando a hóstia consagrada. São pecados gravíssimos, são sacrilégios, né? Ateísmo, né, que é não acreditar em Deus, a pessoa... Hoje a gente tem um problema na nossa sociedade, que as pessoas não recebem catequese. Os pais não ensinam, a fé não é passada para frente através das famílias, né? E isso é uma questão, muitas vezes assim, às vezes a pessoa acha que é ateia, mas não é nem culpa dela, sabe? Porque ela não recebeu, ela não foi catequizada, ela não recebeu aquela fé. Depois que ela começa a tomar contato com a fé, ela fala, gente, não é que é verdade? E aí ela abre o coração dela. A gente não está falando desse tipo de ateu, sabe? A gente está falando do ateu convicto, do ateu que recebeu a catequese, que Deus se mostrou para ele, que ele foi educado na fé, que ele tinha tudo para fazer a parte dele, que é abrir o coração, e ele não fez. Ele é um ateu convicto, ele vira as costas para Deus porque ele quer. Vamos seguir, porque a gente... Segundo mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão. O que é em vão, gente? Me ajuda aqui com a aula. O que é em vão? O que é fazer uma coisa em vão? Sem propósito, sem significado, banalizar. Vocês concordam comigo? Que fazer uma coisa em vão é banalizar? Uma coisa fútil por um motivo fútil, bobo. Então, por que a gente não pode falar o nome de Deus em vão? Porque o nome de Deus é santo, sagrado. A gente já teve aquela aula, a gente até falou, né? O povo judeu, eles não sabiam nem o nome de Deus, né? Deus falava, meu nome é Eu Sou. Porque o nome de não tem palavra que expresse o nome de Deus, de tão maravilhoso que Deus é. Então, hoje a gente fala de Deus, por exemplo, não pode falar em vão. Tem gente que usa o nome de Deus para qualquer coisa. Sei lá, acontece uma coisa ruim, a pessoa xinga Deus, amaldiçoa Deus, ou faz piadinhas com Deus, com as coisas da igreja, de Deus, as coisas santas. Não sei se ainda tem. Quando eu era jovem, tinha muita piada de freira, piada de padre. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente acha engraçado, assim, a gente vai indo na boiada, sabe? A boiada vai levando, a manada vai levando a gente. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque tudo isso está levando o nome de Deus em vão. Abuso do uso do nome de Deus, promessas feitas em nome de Deus. Isso é uma coisa que às vezes a gente faz e nem percebe. Débora, juro por Deus. A gente não precisa jurar por Deus. Se você está contando uma história e é um caos muito, muito escalafobético, muito maluco, e aí, muitas vezes a gente usa é um vício até de linguagem, juro por Deus. Por quê? Porque eu quero que você me acredite na história maluca que eu tô te contando. Juro por Deus, Luísa. Pô, não precisa jurar por Deus. Fala, cara, é sério, eu tô te falando, é verdade isso aqui, essa história, é verdade. Então, a gente pode ir limpando algumas coisas que a gente fala, faz.
Rogar pragas também é um pecado contra esse mandamento. Isso aqui é coisa de mãe, né? A mãe vira e fala assim: leva o guarda-chuva, porque vai chover. Mas, mãe, olha o sol aqui, 40 graus. Parece que a mãe roubou aquela praga, porque vai e chove, né? Não é verdade? Isso é uma coisa que a gente precisa, muitas vezes, assim, as pessoas, não como essa brincadeira, assim, de roubar, leva o guarda-chuva, mas tem gente que roga praga mesmo, fala, faz o que eu tô te falando. Tem gente que vira e fala assim, faz o que eu tô te falando, porque senão vai acontecer isso e isso. A pessoa tá, tipo, rogando uma praga. Falando, Deus vai te castigar, Deus vai te odiar. Gente, cuidado, vamos tomar cuidado. Uso mágico do nome divino. É esse que é o of the king? Of the king, the power do king. Vocês viram isso aí na internet? Então, isso é o uso mágico do nome de Deus. Gente, quando a gente vem para a igreja, a gente reza, Deus quer nos amar, Deus quer nos libertar. A gente faz orações, coisas retas, coisas verdadeiras. A gente não pode usar como se Deus fosse um mágico de pirilim-pim-pim para fazer isso ou aquilo para a gente, para nos abençoar. Perjúrio. Perjúrio, o que, que é? São promessas que a gente faz e não tem a intenção de cumprir. Você promete uma coisa que você sabe que não vai cumprir. Isso está dentro desse mandamento. Tem um pouco a ver com mentira também, porque gente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Quando a gente quer ser de Deus, a gente tem que, ao máximo possível, viver na verdade. Então, muitas pessoas, isso é até um vício, as pessoas prometem e sabem que não vão cumprir, né? Prometem, sei lá, um casal promete fidelidade e o cara já casa sabendo que vai pular a cerca, entendeu? Então, tudo isso é um pecado do perjúrio. Jesus fala no Evangelho que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Que a gente não seja pessoas de meias palavras, meios termos, a gente tem que ser verdadeiro e a gente tem que cumprir aquilo que a gente promete. O último pecado que é bem grave relacionado a esse mandamento são as blasfêmias, né? Então, o que é blasfêmia? É em relação a Deus sempre, tá? Então, a blasfêmia é quando você xinga Deus, você falta um respeito, mas é de forma muito intencional, muito deliberada. E no mundo de hoje, esse mundo ateu que a gente vive, né? Esse mundo materialista e mundano, a gente vê muito, gente, na internet, tá direto. Canal de humorista, canal de piadista, de pessoas fazendo blasfêmias contra Deus, contra Jesus, contra Nossa Senhora, contra a igreja, as coisas de Deus. Vocês lembram nas Olimpíadas? Que teve nas Olimpíadas o negócio lá da última ceia, que fizeram com tudo horrível lá, enfim, isso é uma blasfêmia, é um exemplo. Eles imitaram a última ceia, mas de uma forma totalmente desrespeitosa, mundana, profana. No carnaval a gente vê muito, né? Teve uma escola de samba que fez o demônio chicoteando Jesus e o demônio vencedor ali. São blasfêmias. Então, a nossa sociedade está cheia disso. Muitas vezes a gente é contaminado por isso sem nem perceber. Então, a gente tem que receber isso, não passa para frente esse vídeo, faz uma oração de desagravo. A gente pode fazer uma oração de desagravo para Nosso Senhor, para consolar Ele, né? Como que dá para perceber que a maioria dos pecados hoje em dia é um vício nosso? Qual é o exercício que a gente pode fazer para a gente tomar nota disso, perceber e falar, não, realmente estou fazendo isso e aos poucos se limpar disso, né? Desse vício. Ótima pergunta. A gente ficar pensando que é um vício, às vezes a gente não percebe, ou percebe depois. Qual exercício que a gente pode fazer? É a confissão?
Sim, ótima pergunta. A Luísa perguntou, se eu vou repetir por causa do vídeo. Qual o exercício, né, que a gente pode fazer para tomar consciência dos nossos vícios, nossos pecados e ir nos purificando, né, e melhorando a cada vez? Eu acho que a primeira coisa é tomar consciência, né? É receber a catequese, é ler e estudar. No catecismo tem muito mais material, isso aqui é só um resumo. Então, vocês podem ler essa parte sobre os mandamentos. E isso é maravilhoso, porque significa que você está querendo ter uma vida reta, uma vida justa e uma vida santa. Então, acho que o primeiro passo é ler, é tentar estudar e tomar consciência. Segundo, exame de consciência, parar para refletir na nossa vida. O exame de consciência é um dos passos para a confissão. A gente vai ter aula sobre confissão e lá a gente vai ver que eu preciso parar, preciso rezar, preciso fazer silêncio, pensar na minha vida. E só que o que depois que os santos falam, né? Que a gente faça o exame de consciência todo dia. O ideal seria fazer todo dia antes de dormir, reservar 10 minutos, 5 minutos na nossa oração, faz uma retrospectiva. No fim do ano a gente não tem a retrospectiva do que aconteceu no ano? A gente pode fazer isso todo dia na nossa vida. O que eu fiz de bom? Porque, gente, a gente faz muita coisa boa. Deus é maravilhoso. Deus nos inspira a fazer coisas ótimas. Senhor, tudo que eu fiz de bom, agradeço. Agradeça a Deus tudo que você fez de bom naquele dia. E coisas que eu não fiz tão legal, que não foi bem. Senhor, me perdoa. Eu não fui bem hoje. Então faça esse exame. O que for pecado grave só é perdoado através da confissão. O que for pecado mais leve, ele é perdoado através de um ato de contrição perfeito. Então, você se humilhar na presença de Deus, ele pode ser feito dentro da missa, né, do ato penitencial da missa, que nem a aula que a gente teve sobre a missa. Então, mas outra coisa, os pecados veniais são os pecados leves, eles também mancham a nossa alma. É esse fiozinho que o André falou. Passa um fio, passa outro, vai passando. Então, por exemplo, a fofoca. A fofoca, ela pode ser um pecado grave, depende do que se eu falo, dependendo do que eu falo, para quantas pessoas eu falo, se eu difamo alguém, pode ser um pecado muito grave, eu posso acabar com a honra de uma pessoa. Ou pode ser aquele pecado mais leve, que é aquela fofoquinha, não sei o quê, aquele teleco-teco do dia a dia. Só que assim, isso vira um vício, porque eu posso ser uma pessoa fofoqueira. Ou eu posso ser, sei lá, uma pessoa que julga demais. Assim, todos nós julgamos, né? Mas a gente tem que ir procurando se purificar. Outra coisa, outra dica prática. Eu acho que a gente lê a vida dos santos, lê primeiro a vida de Jesus, de Nossa Senhora, é a vida dos santos. E pedindo essa pureza. Porque eu acho que no fundo é essa pureza de coração, para qualquer pecado, né? Então pedir essa pureza, essa simplicidade de coração. Mais alguma dica? E é um processo que eu acho que vai terminar no nosso leito de morte. Assim. A gente nunca vai estar pronto, nunca vai. Porque se eu achar hoje, se eu, Débora, tenho 41, falar, não, eu tenho 41, entendeu? Eu sou madura, eu sou casada, tenho filho. Se eu achar que eu tô pronta, se eu achar que eu já sou santa, eu já pequei aqui, entende? Então, é um processo, é uma busca que eu tenho que fazer a minha vida inteira. A gente sempre tem que se humilhar na presença de Deus, ver como Deus é puro, grande, santo, e como a gente tem ainda muitas faltas. E aí a gente vai, aos poucos, assim. Eu lembro quando eu fui me convertendo, primeiro a gente abandona os pecados grandes, entende? Aí a gente vai abandonando, por mais que caia, levanta, confessa, cair de novo, levanta, confessa. A gente abandona esses pecados mais graves, e aí vai purificando também os menores. Por exemplo, a gente vai ver na semana que vem. Qual que era a lei da antiga aliança? Não pecar contra a castidade, não adulterarás, certo? Não pessoas casadas não podem se trair, não podem pular a cerca, não pode trair, ficar com outra pessoa. Mas o que Jesus faz no Evangelho? Ele fala, não é só consumar de forma carnal, você beijar outro ou ter relação com outro. Se você, no teu coração, você já vê um homem casado, vê outra mulher com a intenção de possuí-la, ele deseja, já imaginando, dentro da imaginação dele, ele já cometeu adultério. Então,
é algo que parece muito pesado, mas que Jesus nos revela porque para nos purificar, para nos libertar. Mas se uma pessoa que cai num pecado maior, ela vai abandonando, depois vai ficando mais fácil de lutar contra esses pequenos. O importante é não parar de lutar nunca, sabe? A gente tem que lutar sempre. E aí a gente vai vendo que tem muita coisa para a gente conhecer e muita coisa para a gente crescer em amor, em generosidade, em pureza. Então, é esse processo. Espero que eu tenha conseguido responder. Tá? O São Francisco de Sales também fala que o caminho da perfeição para você conseguir chegar à santidade é a confissão e a comunhão frequente. Então, você sempre está confessando, sempre está comungando, de preferência a confissão a cada 2, 3 semanas, e comunhão uma vez por semana ou até mais, é o que mais te leva para a perfeição, porque é como questão do fogo. Quanto mais perto do fogo você está, mais perto você aquece. Então, quanto mais perto você está da comunhão, de comungar, de estar com Jesus no seu peito, mais você vai se santificando. A comunhão, o ato de você, por exemplo, se você é na missa, você faz lá o ato penitencial, você tem o perdão dos seus atos veniais. Mas se porventura, no meio da missa, você acabar pecando venialmente de novo, quando você comunga, o ato de comungar também te dá o perdão dos pecados veniais. Também tem essa questão. Então, ele vai te purificando, vai te perdoando e vai te santificando. A penitência também é muito importante para isso. Então, na quaresma, que a gente teve várias penitências, é muito bom. Ler a vida de... Aí, um pouquinho mais para frente, mais questão de santos que faziam muita penitência, como São João Maria Vianney, tomando cuidado para, né, não fazer demais, como ele também fez, ou para não cair nos escrúpulos, é importante. Acho que essas 3 coisas também. Obrigada. Né? Então, que é uma vida espiritual, né? Então, frequentar os sacramentos, realmente, muito bom ponto. E a oração também, né? O próprio exame de consciência já é oração, porque a gente está fazendo diante de Deus. E o exame, a gente sempre faz assim, né? Que a gente aprende com São José Maria Escrivá. O que eu fiz de bom, eu agradeço. O que eu não fiz de tão bom, peço perdão. Se precisar, você já começa uma listinha para sua próxima confissão. E o que eu posso mudar? O que amanhã eu posso fazer diferente? Porque isso vai te gerar propósito concreto de mudança a partir de amanhã, de hoje ou de hoje, se for possível, né? Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. A gente tem esse mandamento que é basicamente, não sei se vocês sabem, que nós precisamos ir à missa todos os domingos, porque senão é um pecado grave, é pecado mortal. Quem não sabia, por falta de consciência, plim! Ó a consciência chegando, ó o grilo falante, ó a consciência chegando agora. Então, a gente tem esse dever, né? Então, por exemplo, mas Débora, eu sou doente, eu estou internado no hospital, ou eu fico doente dentro de casa, sou uma pessoa de cama, que realmente eu não consigo ir à missa, ou a mulher acabou de ganhar bebê, não pode sair, o bebê está doente, não pode sair, ou estou com um doente em casa. Então, durante aquele período que a pessoa está doente, não é pecado. Débora, mas eu trabalho no domingo, mas esse preceito ele é cumprido a partir do sábado à tarde. Então, assim, se eu participar de uma missa já sábado à tarde, já vale como uma missa de domingo. Mas eu trabalho. Trabalho. Então, assim, o ideal é a gente conseguir encaixar na nossa rotina uma missa presencial, né? É óbvio, às vezes a pessoa tem um trabalho que realmente não consegue, ou a pessoa... Muita gente da área da saúde, né? Médico, da plantão, da não sei quem, não consegue. Mas a gente tem uma reta intenção, né? A gente pode tentar encaixar na nossa rotina e leva isso para sua confissão, leva isso para o padre, fala, padre, eu sei, eu trabalhei, pode até ser que não foi culpa minha, que eu faltei na missa, mas eu estou trazendo aqui, eu me arrependo também, eu poderia ter me esforçado um pouco mais, que nem aqui, você está na catequese, né? Mas, às vezes, as missas que a gente frequenta não tem esses horários, as paróquias não tem. Mas a gente tem paróquias, depois a gente pode dar a dica, que tem 11 missas no domingo, lá no Paraíso, aquela que eu te indiquei. No meu caso, por exemplo,
horas da manhã, só chega 11h15 da noite. Da noite. Trabalho, tipo, das 1 às 10h12. Aí nem no sábado, nem no domingo. Aí você conseguiria. Eu consigo vir pro dia de semana, porque às vezes eu tenho. Mas é isso que acontece, às vezes eu tenho uma folga de segunda-feira. Você está num momento. É temporário. Quando acabar a catequese, esse horário da manhã vai ser o seu horário de ir para missa. Poderia ver, você teria que ver o pessoal, se deixa em você ir na missa agora das 7, aí quando acabar você teria que ajudaria para cumprir o prefeito. Aí a gente vê como é que dá para encaixar isso aí. Entendeu? Para você cumprir o preceito. Mas a questão maior é o que eu faço, o quanto eu me esforço para vir para a missa. Porque tem gente que tem tempo e não vem. Então, acho que é essa grande chamada que Deus está fazendo para a gente hoje, né? E por que guardar o domingo? Por que o domingo é o dia do Senhor? Por que a gente tem que santificar o domingo, indo à missa? Dando para ele 1 hora e meia só da nossa semana, né? Por quê? Porque Deus dá tudo pra gente. Deus deu tudo. E então faz parte do nosso amor, da nossa retribuição. Deus criou o mundo em quantos dias? 6. Muito bem. Pessoal de quinta falou. Pessoal de quinta, a gente falou, Deus criou o mundo em 7. A gente, não. Por quê? Porque no 7º dia Deus fez o quê? Descansou. O povo judeu, imitando o Deus Criador, descansa no sábado. Eles guardam o sábado, o Shabat. Só que nós, cristãos católicos, a gente não guarda o sábado. A gente guarda o domingo. Por quê? Por quê? Por que a nossa religião derivou do judaísmo, certo? E por que a gente não faz igual eles? O que aconteceu de tão especial em um domingo que faz com que abençoe todos os outros domingos de toda a história da humanidade? O que aconteceu? Caíram fichas aqui, ó. O que aconteceu num domingo? Jesus... A galera sabe, a galera tem medo da titia, não pode, você tem que falar. Uma frase muito legal que fala que Deus, no 7º dia, descansou da primeira criação e no 8º dia ele fez uma criação muito melhor. Exatamente. A ressurreição é a nova criação, né? Então a gente guarda o domingo porque domingo é o dia da ressurreição de Cristo. E aí o domingo também, gente, além de ser um dia da gente vir na missa e se dedicar um pouquinho mais a Deus, e olha que legal, vocês estão na catequese no domingo, tem tudo a ver, vocês estão, de uma forma, vocês também estão guardando o domingo, né? É o dia da família. É um dia que a gente precisa procurar estar mais com a família, estar mais em casa, se reunir, comer aquela macarronada com frango da avó, não é verdade? Não é só no Dia das Mães, é todo domingo. Então, acho que é isso. E falando em família, o 4º mandamento tem muito a ver com família, porque é honrar pai e mãe. Esse é o mandamento, é o primeiro mandamento em relação ao próximo, tá? O primeiro mandamento em relação aos irmãos, aos outros. No caso, os pais. E bom, vamos lá. Por que Jesus ele pede pra gente honrar nossos pais? Por que ele pede pra gente respeitar e amar nossos pais? Quem sabe? Porque depois de amar a Deus é mais importante, mas porque ele mesmo amou os pais. Ele mesmo foi esse testemunho. Ele mesmo fez. Lembra, Jesus ele veio como um ser humano. Ele é Deus, 100%, mas também 100% homem. Então, como 100% homem, judeu, ele cumpriu plenamente os mandamentos. Então, ele veio para cumprir a lei de Deus. Ele veio para fazer a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Que nós respeitemos os nossos pais. Então, se até Jesus obedeceu José e Maria, quem somos nós para não obedecer nossos pais, não é mesmo? E vamos lá. O que significa honrar? Honrar e respeitar, primeiro que não é só para os pais, é para todas as autoridades que Deus coloca acima de nós. Então, os pais e mãe, tá? Autoridades, família, avós, ou quem te criou, você pode não ter sido criado ou pelo pai ou pela mãe, enfim.
mas quem te criou também, seus avós, seus tios, seus, enfim, todo mundo que está acima de você, políticos, temos que respeitar, temos que honrar. Então, você honrar, você respeitar os pais, você faz isso por quê? Porque eles são co-criadores. Co-criadores significa que eles criam junto com Deus. Porque a partir do momento que eles se dão a vida, eles estão ajudando a Deus a te dar a vida, certo? Então eles estão cooperando com Deus. Então por isso que é muito importante você honrar os pais. Só que assim, tem alguns deveres e algumas recompensas que a gente ganha honrando nossos pais. Primeiro dever eu preciso falar que são muitos, tá? Primeiro, respeitar, obedecer, agradar os pais. É muito importante. Você não humilhar os pais, né? Porque tem gente que vai lá e pisa na cabeça da mãe, ou fala mal do pai, nas costas. Enfim, isso daí tá errado, tá? Você tá no grupo de amigos e fala, meu pai é chato, minha mãe não sei o quê, não sei o quê. E você tá desrespeitando eles, mesmo que eles não estejam lá ouvindo. Você tá humilhando eles pelas costas. Você não pode causar desgosto para os seus pais. O que significa causar desgosto? Significa você fazer uma coisa que não agrada muito eles, basicamente. Você decepcionar, assim, causar mágoa no coração dos seus pais. Então, um exemplo é quando você tá com seus pais, tá com vergonha deles, e aí você fala, pai, me deixa antes na esquina da escola pra não passar vergonha. É. Eu não faço isso, tá, gente? Conta a história do Fusca. Gente, eu preciso confessar para vocês. Quando eu era adolescente, meu pai tinha um Fusca amarelo. Não era nem esse amarelo aqui, era um amarelo marca-texto. Sabe aquele amarelo totalmente fluorescente? E aí, hoje eu acho mó style, Fusca, acho mó legal, mas na época eu morria de vergonha, né? Olha que trouxa. Ao invés de agradecer que meu pai ia me buscar na escola, que eu não tinha que voltar a pé, que eu não tinha que voltar de ônibus, e a escola, tipo, era uma descida, assim. Daí eu e meu irmão, a gente virava assim, com jeitinho, né, para não magoar, né? Falei assim, ai, você pode ficar parado na esquina da rua de baixo, porque aí a gente sai da escola e te encontra lá e vai embora. Ele, tá bom. Aí no outro dia, o que ele fez? Desceu a rua, bi, 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 buzinou, parou na porta da escola, abriu a porta. E aí a gente entendeu, falou, gente, como eu fui bobo. Então, são exemplos pequenos, parece uma coisa boba, mas assim, qual é o problema? Por que eu tenho que ser tão materialista? Por que eu queria que meu pai viesse com um carro top me buscar? Que bobeira! Não era melhor realmente ele vir me buscar com Fusca, mostrando que o carinho dele em me buscar, porque ele podia, ele tinha um trabalho flexível que ele podia, né? Fazer esse carinho para mim, do que eu ir a pé, do que eu ir de ônibus, enfim. Então, depois aí a gente acaba tendo a consciência, aí, né, pedimos desculpa, aí meu irmão, pedimos desculpa. Com certeza me confessei, sei lá, deve ter me confessado disso. Então, outra coisa, você cuidar dos seus pais. Seus pais, eles cuidam de nós, assim, a gente é cuidado pelos nossos pais a vida inteira, né? Aí depois, quando eles estão precisando, na velhice, na doença, num momento de necessidade, de fragilidade, a gente tem que cuidar deles, não só materialmente, dando alimento, dando abrigo, enfim, mas também cuidar para santificar os nossos pais. Os filhos santificam os pais, certo? E só que assim, também rezar pelos pais, que é a maneira de santificar, a maneira de se cuidar, tudo mais. Só que tem um momento, tem uma situação que é necessária a desobediência. Nossa, nós temos que amar nossos pais, sim. Nossa, nós temos que obedecer, sim. Mas tem uma situação que a gente é obrigado a desobedecer, que é quando nossos pais falam alguma coisa contrário ao que Deus está falando. Falam alguma coisa que está te impedindo de alcançar a santidade. Falam alguma coisa para você fazer que está moralmente errado. Seu pai chega e fala, filhão, pode roubar o banco. Não, tá errado, você não pode roubar o banco. Ou o seu pai fala assim, eu te proíbo de ir na igreja. Ele tá errado.
Ele está te afastando de Deus. Então, assim, temos que obedecer nossos pais, temos que respeitar? Com certeza. Mas amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima dos nossos pais. Mas não é por isso que você vai falar que seu pai está falando um negócio contrário ao que a igreja prega. Não é por isso que você vai desrespeitar o seu pai. Desobedecer não é desrespeitar. Você falar, olha, você está errado, eu não posso fazer isso porque o que você está falando para eu fazer está errado, é diferente de você chegar e falar, meu pai é um bosta. Isso é muito diferente. Tá bom? Então, Não pode. não pode. Pelo amor de Deus, com o pai não, né? Pelo Nem amor de Deus. Nem com a mãe. Eu tô aqui. Principalmente no Dia das Mães. Né? Né, Então- André? Fala, né, André? Então a gente tem que obedecer, tem que respeitar, mas amar a Deus sobre todas as coisas. E temos recompensas. Todo filho tem recompensa se ama os pais. Primeira recompensa é a felicidade. A gente vai estar de bem com os pais e de bem com Deus. Felicidade. Segunda, uma vida mais longa. Uma vida alegre, além de alegre, uma vida que produz frutos, uma vida boa. E terceiro, o perdão de Deus. Porque se a gente perdoa nossos pais, a gente recebe o perdão, né? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, Deus vai nos perdoar se perdoamos. Se nosso pai faz uma coisa errada, ou se, enfim, mesmo se não fizer errado, se a gente obedecer ele, se a gente cuidar dos nossos pais, a gente vai estar recebendo o perdão de Deus. Só que tem também a parte, lembra que eu falei de autoridades civis, políticos, enfim, todo esse povo aí? Tem o plano de Deus para a família na sociedade, que é a família é o berço da sociedade. A família é uma célula e esse conjunto de famílias forma uma sociedade. E a sociedade é um reflexo da família. Então, se você quer ver como as famílias estão, se você quiser ver como as famílias estão, veja como a sociedade está. Porque a sociedade é reflexo da família. E se você quer ver como a sociedade está, veja as famílias. Porque a família, a célula, é o berço da sociedade. Tá? Os pais têm também deveres, tá? Que precisa ser dito, né? Não pensem que é só os filhos, não. Os pais têm um dever moral, a gente tem um dever grave, os pais, né? Nós que já somos pais. E vocês que serão um dia, se a vocação de vocês for matrimonial, se vocês tiverem filhos, têm esse dever. Nós temos esse grave dever, né? De receber os filhos que Deus nos enviar. Isso é até uma promessa no matrimônio. Nós vamos ter uma aula sobre o sacramento do matrimônio. E para o matrimônio ser válido, o casal tem que estar aberto à vida, tem que receber os filhos que o Senhor enviar. E educá-los na lei de Deus e da igreja. É uma outra promessa do matrimônio. Então, nós pais, é um dever nosso. Pode parecer que é muito mais difícil obedecer, mas, gente, depois que a gente vira mãe e pai, isso é papo de velho, né? Pra cima de vocês, né? Mas é muito. É uma dificuldade que nós pais temos, sabe? Para a gente decidir, definir, educar, orientar os filhos. Os filhos crescem, muitos pais se sentem perdidos. Muitos pais não sabem lidar. Você já parou para pensar? Muitos pais não sabem lidar muito bem com adolescentes, às vezes algum adolescente está meio esquisito, meio revoltado, briga demais. Às vezes os pais não sabem como lidar. Então, assim, nós temos que rezar pelos nossos pais até para isso. Para que Deus lhe dê força, lhe dê orientação, para que esses pais sejam bons pais, para que levem esses filhos a Deus. A missão do pai e da mãe não é de pagar escola, de pagar inglês, de pagar balé, de pagar judô, o que mais? Carol. Te dar carona, de pagar futebol, te dar só um teto. É dever sim dos pais fazer tudo isso, que é o quê? Um auxílio material, que é te dar casa, comida e roupa lavada, te dar escola. Mas o dever mais importante dos pais é que esse ser pequeno, indefeso, quando nasce, possa crescer e ser santo. Que essa pessoa possa ser de Deus. Gente, olha que missão linda e, ao mesmo tempo, tarefa difícil, não é fácil. Então, é isso. Rezem pelos seus pais para que tenham essa abertura, docilidade a Deus, para que possam conduzir você a Deus
E rezem por vocês, pelo futuro e vocação de vocês, porque se a vocação de vocês for se casar e ter filhos, que vocês sejam bons pais. E olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Não importa se você não teve um bom pai, uma boa mãe, se você sofreu, se você sofre. Quando for a sua vez, lá no futuro, de se casar e ter os seus filhos, você pode fazer diferente. Você não precisa repetir o erro que seus pais fizeram com você. Você não precisa ser... Muitas vezes a gente, quando é jovem, critica nossa mãe, nosso pai e acha que eles são péssimos. Porque eles não fazem isso, não fazem a nossa vontade. Mas, quando você crescer e você tiver a tua família, você pode fazer diferente. Você pode ser um pai santo, uma mãe santa. E educar os seus filhos da melhor forma. Você não precisa repetir e perpetuar esse ciclo que aconteceu com você. Amém? Tem dúvida aqui? Não, deve perguntar uma. Leva lá. Por exemplo, como que eu faço para cumprir esse mandamento se os meus pais não cumprem a ordem deles, né? O que eles têm que fazer? Como que eu faço? Por exemplo, se um pai abandona, os pais abandonam, ou os pais não cumprem aquilo que foi destinado a eles, como que eu faço ainda para honrar aquilo que não me deram? Ótima pergunta. Então, como eu vou honrar um pai que me abandonou? Como eu vou amar uma mãe que não tá nem aí para mim, né? Então, muitas vezes a gente não tem nem a presença física desse pai, dessa mãe. Mas eu vou honrar da melhor forma que eu puder, rezando por eles e tentando ao máximo perdoá-los, né? Tentando ao máximo, mesmo que a gente ouve histórias, né? Até na catequese de adulto, até falei na quinta-feira. Eu já vi marmanjo de 50, 60 anos chorando de trauma porque teve abandono de mãe e de pai. Como que a gente pode conciliar, né, esse mandamento, cumprir esse mandamento? Reze por ele. Muitas vezes o pai e a mãe estavam com algum problema, ele não conseguiu ser forte o suficiente, ele não conseguiu ser um bom pai, uma boa mãe. Às vezes ele tinha um problema mental, ou tinha um problema de vício, de alcoolismo, de droga. A gente não sabe. Então, é claro, ficam feridas, ficam traumas que a gente vai correr atrás, vai buscar, vai pedir para Deus a cura, vai buscar um tratamento psicológico, psiquiátrico, se precisar, né? A gente não exclui isso. Mas eu, como uma filha que, sei lá, fui abandonada, fui abusada, eu vou rezar por essa mãe, por esse pai. Se ele já é falecido, vou rezar pela alma dele e vou tentar perdoá-lo. Vou tentar entender, vou tentar reconciliar a minha vida, a minha história, com a história desse ser que também é imperfeito, que não é porque é pai que é super-homem, que tem suas dificuldades, seus erros, seus pecados, e que causam trauma, sim. É óbvio, isso não está no plano de Deus. O plano de Deus para a família é lindo, perfeito e maravilhoso. Mas nós, decaídos pelo pecado original, decaídos pela maldade, pela concupiscência, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer diferente. E outra, eu parto do pressuposto assim, não pensando em casos extremos, pensando no meio, assim. Meu pai não foi bom o suficiente, minha mãe não foi boa. Vamos partir do pressuposto que ele deu o melhor que ele podia naquele momento, com aquelas ferramentas que ele tinha, com aquela condição que ele tinha. Às vezes ele também não teve o amor suficiente dos seus pais, dos seus avós, né, dos pais dele. Às vezes ele não teve um bom exemplo dentro de casa e ele não conseguiu reproduzir isso. Só complementando, a Débora ela colocou aqui entender o que o pai ou a mãe, né, estão passando, ou seja, ela está tentando uma reconciliação no presente, né, entender aquilo que o pai e a mãe tinham, né, para oferecer e que eles estão tentando ou tentaram melhor. Reconciliar o passado também, você entender aquilo lá e perdoar, né? Só que ainda tem mais uma coisa a ser feita, é o futuro. E o futuro são vocês. Então, quando vocês, se vocês forem bons pais e boas mães, que façam alguma coisa diferente daquilo que teu pai e tua mãe não conseguiram te dar, isso vocês estão honrando seus pais também. Por quê? Porque vocês estão elevando novamente
um nome que foi decaído por qualquer motivo, que os seus pais não conseguiram elevar, mas vocês estão elevando novamente o nome e honrando o nome que vocês carregam junto, o sobrenome de vocês. Certo? Então, depende também de cada um de nós honrar os nossos pais, sendo a gente mesmo o melhor que a gente puder ser. Tá? Então, é o passado, é o presente e também o futuro. Tá bom? Além desses, os deveres dos pais, além de cuidar, além de ensinar, tem também aconselhar, corrigir. Porque tem filho que tá no mundo, tem filho que larga a igreja pra ir pra festa, pra ficar com os amigos, pra bebedeira, enfim, qualquer outro pecado, qualquer outro vício, qualquer outro mal. O dever do pai é corrigir. O pai ele tem que estar lá falando, filho, você tá errado, filha, não é por aí, não faz isso. Dá o conselho, dá a correção, dá bronca se precisar. Então, é o dever dos pais. Os pais precisam, porque isso mostra o amor. Porque se o pai não ligasse, ele ia falar, tá bom, fica no mundo mesmo, vai pro inferno mesmo. Não é assim. O pai, como o pai ama, ele corrige. Quem ama, cuida. Certo? E quem cuida, mostra o caminho certo, aponta o caminho certo. Tem isso, dar o exemplo. Os pais têm que dar o exemplo. Assim como os filhos santificam os pais, rezando por eles, cuidando deles, os pais têm que dar o exemplo para os filhos. Porque o filho, ele não vai tirar do nada, com 15 anos de idade, 16 anos de idade, quando começar a vida mais adulta, começa a responsabilidade, ele não vai começar do nada, nossa, um senso moral, nossa, um senso de justiça. Não existe isso. Tem que vir dos pais. Ninguém aprende nada sozinho. O filho, não adianta o pai deixar o filho sozinho, não ligar pro filho, e aí o filho, quando tiver adulto, nossa, agora eu sou um homem completo, formado. Não existe isso. O pai ele tem que dar o exemplo. O pai ele precisa cuidar do filho. O pai ele precisa estar lá, ajudar ele. Senão o filho não vai ser uma boa pessoa. Então, os filhos santificam os pais e os pais santificam os filhos através do exemplo. É um ciclo. É uma ação mútua. Por exemplo, vocês falam que tem que seguir o que os pais falam, e obedecer e tal. Só que, se, por exemplo, seus pais forem de outra religião e não apoiem, tipo, a sua conversão, né? A pergunta, só para ficar no vídeo. Se tem que obedecer aos pais, mas se os pais são de outras religiões ou não te apoiam no catolicismo, o que você faz? Primeiro, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Essa é o que é o principal, tá? Então, não é por causa disso que você vai deixar de, enfim, praticar. Mas, é o que eu falei, você não obedecer é diferente de você desrespeitar, tá? Você não vai chegar pros seus pais, sua mãe, seu pai, e vai xingar eles. Você não vai... Sua herege, você vai pro inferno. Você não pode fazer eu isso. sou santa, eu que tô na igreja. Não. Você vai, olha, Você vai apontar o caminho, você vai mostrar, você vai dialogar. A gente é ser humano, racional, porque a gente conversa, a gente tem um diálogo, né? eu tô seguindo essa religião. E os seus pais vão te respeitar, principalmente porque eles vão ver que você tá crescendo em virtudes. Você tá... Essa opção por essa religião tá fazendo bem para você. Você tá rezando, você tá participando, e isso tá fazendo bem para você. Você tá virando uma mulher melhor do que você já foi. Então, a tendência é os pais respeitarem, né? A gente tem um exemplo. O Ivan, os pais dele não são católicos. O Ivan se converteu jovem para adulto. E quando eu descobri isso, eu falei, gente, foi um choque para mim. Porque eu vi o Ivan, eu achava que, tipo, era berço católico, desde bebezinho, a família inteira. E ele não é. E eles não tiveram problema. Ele se converteu com 21 anos e eles foram respeitando, apesar de não concordarem. Ele também, né, tinha os horários dele, a liberdade dele, já trabalhava, ele falava, agora eu vou sair, entende? É mais fácil. Quando você é uma criança pequena, que você depende que teu pai te leve, te busque, é mais difícil você ir pra missa se sua mãe e seu pai não vão. Mas aí vem a coisa, como
Não é você que tá querendo deixar de ir pra missa, não é erro seu, não é pecado, você não tem culpa daquilo, né? Você depende do seu pai não te leva, sua mãe não te leva, você não tem culpa, né? O pecado não é seu. Bom, agora deveres da autoridade civil, finalmente, estamos acabando. Primeiro, visar a paz, o bem comum, né? Político tem que ver o bem para todo mundo, ver a paz para todo mundo. É muito difícil, mas tem que ser isso. E respeitar os direitos de todos, né? A cada um, tudo mais. Agora o mais importante, porque eu acho que aqui ninguém é autoridade civil, político, nem nada. Então vamos lá. Dever do cidadão, agora que chega a parte. Primeiro, edificar a sociedade. Nós somos células da sociedade. A sociedade depende de cada um de nós. Então, defender o nosso país, edificar nossa sociedade, o que mais? Tá pro nosso país quando precisa. Então, no caso de guerra, vai lá. Se na necessidade está acontecendo, sei lá, fome, faz caridade, vamos ajudar a sociedade. Mas também temos que desobedecer em situações específicas às autoridades civis, que é no caso deles estarem falando algo contra o evangelho, contra a lei natural, contra os 10 mandamentos. Então, enfim, isso não precisa nem falar. Se tem uma lei falando, a partir de agora está permitido roubar, você não pode roubar, mesmo que a lei esteja falando. Isso é uma coisa que nos povos atuais a gente tem muito essa polêmica. Então, por exemplo, eu ser uma boa cidadã, eu estou cumprindo o 4º mandamento, tá? O resumo é honrar pai e mãe. Mas dentro desse mandamento, vocês entenderam, né? Tem isso, que eu tenho que pagar impostos, que eu tenho que ser uma boa cidadã, que eu tenho que o quê? Trabalhar bem, eu tenho que fazer bem o meu trabalho. Atenção aqui, ó, podem olhar para mim. Eu tenho que fazer bem o meu trabalho para a sociedade ser melhor, para ser uma sociedade melhor. E aí, o que acontece? Se vier, eu tenho que obedecer os meus governantes, tá? Tá tudo dentro do 4º mandamento. Mas se vier uma lei que me obrigue a abortar, só por causa disso eu vou abortar? Porque eu estou cumprindo o 4º mandamento? Não. Se vier uma lei que obrigue os casais a se divorciarem, ou se vier uma lei que obrigue... Qual foi o seu exemplo? Roubar? Não. Então, assim, é o mesmo raciocínio dos nossos pais conosco, dos governantes conosco.